Aula obrigatória de evolução com a Bíblia. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, especialmente nos grupos do Facebook. E inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje você vai assistir a uma aula obrigatória sobre a teoria da evolução, mas não sobre a óptica do sistema, e sim sobre a luz da palavra de Deus, da ciência verdadeira, uma doutrina moderna vendida como se fosse um fato comprovado. É, na verdade, uma mentira anticristã, que não resiste nem à Bíblia, nem os princípios fundamentais da verdadeira ciência. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é por isso que essa doutrina é ensinada nas escolas como verdade indiscutível, quando na realidade trata-se de uma tentativa clara de apagar o Criador e destruir a identidade humana. A teoria da evolução afirma que tudo veio do nada, e que a vida surgiu por acaso e que o ser humano é descendente de primatas. Isso mesmo. Essa narrativa tenta eliminar Deus da equação da existência, mas a própria ciência experimental exige 3 critérios essenciais: observação, repetição e comprovação. E em nenhum desses critérios é cumprido pela evolução. Nunca foi observado um animal se transformando em outro de espécie diferente. Nenhum experimento comprovou a ordem da vida a partir da matéria inanimada. Toda essa construção é baseada em filosofia ateísta, e não em evidência científica. A palavra de Deus já havia declarado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E a biogênese estabelecida por Louis Pasteur confirma que a vida só provém da vida, e jamais do acaso. Além disso, o código genético humano, o DNA, é uma linguagem altamente organizada, com instruções precisas que determinam todas as funções vitais. Toda linguagem aponta para um autor inteligente. Não existe registro de informação útil sendo gerada pelo acaso. A própria genética moderna, ela confia que o que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Cada ser vivo se reproduz, dentro do seu tipo, como Deus determinou. Essa realidade destrói a fábula de que o homem veio do macaco. Isso não é apenas um erro científico, é um ataque espiritual à identidade divina do ser humano. Outro ponto importante que eu quero ressaltar é o chamado registro fóssil. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, deveriam existir bilhões de fósseis intermediários entre uma espécie e outra, mas o que se encontra são espécies completas, fossilizadas sem transição. Na microevolução, variações dentro de uma mesma espécie é algo real e até esperado. Mas a macroevolução, que propõe a mudança de uma espécie para outra, é totalmente infundada. Isso mostra que a variedade natural não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, a física também se levanta contra Darwin. A segunda lei, a termodinâmica, nos mostra que sistemas fechados tendem à desordem com o tempo. Tudo naturalmente caminha para a decadência e não para o aperfeiçoamento. O universo está se desgastando, perdendo energia útil e não se organizando sozinho em estruturas mais complexas. Romanos 8:22 já dizia: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A Bíblia e a ciência novamente concordam. Além disso, é impossível ignorar o evidente design inteligente presente na criação. A complexidade funcional do corpo humano, a simetria da natureza, a ordem das leis físicas, o equilíbrio ambiental, tudo aponta para um Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, 1. O acaso cego jamais poderia produzir tanta perfeição. Estamos diante de uma criação e não de um acidente cósmico. Portanto,
Quando analisamos com honestidade científica, percebemos que a evolução darwinista não passa de um mito moderno, criado para dar base a uma visão naturalista e anticristã no mundo. A Bíblia não está em guerra com a ciência, ela está em guerra com a mentira. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. A criação não é um detalhe, ela define o propósito da existência. Somos obra do Deus eterno, criados com sabedoria e identidade, como disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Rejeitar isso é rejeitar o Criador, é abrir mão da verdade para abraçar uma heresia sem base, sem propósito e sem esperança. E é por isso que você está aqui, porque Deus está te chamando de volta à origem da verdade. Você não é resultado do acaso. Você foi formado pelas mãos do Criador, com propósito, com valor, com destino eterno. Agora que você sabe dessas coisas, ensine isso aos seus filhos. E se você foi edificado por esta palavra, curta esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Inscreva-se no canal. A verdade precisa ser proclamada. E nós estamos aqui para isso, para pregar a verdade e desmascarar a mentira. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.